Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre as funçãozinhas split, join e enumerate em Python aqui. Aqui eu já deixei anotado a funçãozinha split, divide uma string e aí você vai entender quando a gente vai falar dela aqui nesse mesmo vídeo e ela é uma função de string, certo? Join junta uma lista, mas também é uma função de string, você vai entender já já. Enumerate enumera elementos de uma lista. Aqui eu coloquei que é uma função de lista porque você não aprendeu outros tipos ainda, mas a função enumerate ela é para objetos iteráveis, certo? Para objetos iteráveis. No momento você já aprendeu que strings são iteráveis e listas são iteráveis. Nesse momento aqui a gente vai utilizar ela com listas. Certo? Então, beleza, para começar, vamos começar com a funçãozinha split aqui. No caso, eu vou criar uma variável qualquer. Vamos colocar o nome dessa variável de string para ficar bem definido o que ela é. E vou colocar uma frase qualquer aqui. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol. E aí vou pôr ponto, aliás, vou pôr vírgula. O Brasil é penta. Vou pôr só isso aqui, essa frase não faz muito sentido, é uma frase aleatória aqui. Eu coloquei esses elementos aqui especificamente para a gente fazer alguns testes aqui com a funçãozinha split, certo? Principalmente a vírgula e os espaços aqui. A função split aqui no Python, ela é legal porque eu posso dividir uma string e gerar uma lista dessa string. Certo? Por exemplo, eu vou criar uma lista aqui e vou falar que a minha lista é igual a minha string.split espaço, certo? Aqui dentro eu falo que, no caso split em inglês seria dividir, né, no caso. Então, o que eu quero usar para dividir essa lista, essa string aqui no caso? Eu estou utilizando o espaço. Então, consequentemente, eu vou ter todas as palavras separadas aqui em uma lista. Por exemplo, se eu der um print agora nessa lista que eu gerei aqui, ó, essa lista que é igual a string.split espaço. Se eu der um print nessa lista aqui agora, você vai ver todas as palavras dessa string aqui separadas numa lista, certo? Então aqui a gente tem o Brasil é o país sem espaço, certo? A gente tem os valores aqui, só que sem o espaço. Aqui você está vendo uma vírgula aqui, mas não confunda essa vírgula que veio dessa palavra futebol aqui, porque ela não tem espaço entre o futebol e a vírgula. Essa vírgula está dentro dessa string aqui. É simples assim. Vou te dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu vou renomear essa variável para a lista 1, que essa é a lista 1 que a gente criou aqui agora. Eu vou criar uma lista 2. E agora eu vou falar que a lista 2 é igual a string.split vírgula, certo? Agora, ao invés de utilizar o espaço para dividir essa string aqui, eu estou utilizando a vírgula. Então, o que acontece? Agora eu vou ter essa frase em um índice da minha lista e essa outra frase em outro índice da minha lista. Então, por exemplo, se eu der aqui um print na lista 2, você vai ver duas frases dentro da minha lista 2, certo? Então, aqui você vê que eu tenho uma lista contendo dois índices, o 0, que é essa primeira frase, o Brasil é o país de futebol, e o índice 2, que é o Brasil é pentacampeão, certo? Se eu quiser iterar sobre essa string, por exemplo, sobre essa lista, desculpa, se eu quiser iterar sobre a lista 1, eu utilizo o for, no caso, né, for valor em lista 1, print, valor. E aí a gente pode executar isso daqui e ver cada palavra da lista aqui. No caso da primeira lista, eu estou separando o espaço, então cada palavra da minha lista aqui vai aparecer em uma iteração do laço. Então, o Brasil é o país do futebol. Por exemplo, você lembra que lá no começo, lá atrás, né, nesse curso, a gente falou sobre como contar letras em determinada string? Por exemplo, aqui a gente pode, por exemplo, contar palavras, certo? Dentro de uma determinada lista. Por exemplo, eu quero saber se alguma palavra... Vamos primeiro contar as palavras. Eu posso aqui falar o seguinte. Dentro desse mesmo for, do mesmo jeito que está aqui, eu vou dar print, certo? E vou utilizar a função lista 1.count, a mesma funçãozinha que a gente utilizou para strings,
E aqui eu vou colocar o que eu quero saber, qual palavra que eu quero saber. Aliás, aqui eu vou utilizar, ao invés de colocar a palavra, eu vou utilizar o valor que a gente está iterando aqui no momento, certo? Como a gente está iterando cada palavra da lista, a gente vai ver o valor, a contagem de cada palavra aqui, né, nesse print aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou utilizar fstrings, certo? Para a gente mostrar um valor mais bonitinho na tela. Então, eu vou colocar fstrings aqui, vou colocar isso aqui entre chaves, sempre lembrando, tem que utilizar a chave, senão esse código não é executado, certo? E aqui eu vou colocar a palavra que está sendo executada. Então, eu vou colocar assim, ó, a palavra, valor, apareceu, e aqui a quantidade de vezes, vou pôr x na frase, ponto, certo? E aqui embaixo, aliás, eu não preciso fazer nada aqui. Vamos ver o que acontece aqui. A gente está contando cada palavra, quantas vezes cada palavra apareceu nessa frase aqui. Então, se eu executar isso aqui agora, então aqui, ó, a palavra O apareceu uma vez na frase, a palavra Brasil apareceu 2 vezes na frase, a palavra apareceu 2 vezes na frase, a palavra O apareceu 2 vezes na frase e assim por diante, certo? Então aqui nada demais até então, certo? A gente está contando quantas vezes uma palavra apareceu na frase. Com isso, a gente também pode fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui, vou apagar isso aqui tudo e vou falar assim, ó, quantidade de vezes. Quantidade de vezes igual a, no caso, lista1.count, valor, certo? Aqui embaixo eu vou criar uma outra variável chamada... Aliás, aqui fora eu vou criar uma variável chamada palavra e uma outra variável chamada contagem, certo? Eu vou colocar o valor nela de... Deixa eu voltar isso aqui, 0. Aí aqui dentro eu vou fazer aquela checagem que a gente fez lá no começo, lá quando a gente fez aquele outro teste para contar quantas vezes uma letra apareceu na palavra. Eu vou fazer uma checagem nesse sentido aqui, ó, if contagem. Aliás, if quantidade de vezes maior aqui, contagem igual a quantidade de vezes e palavra igual a valor, no caso aqui, certo? Então aqui eu estou contando qual a palavra apareceu mais vezes nesta frase aqui, no caso, certo? O problema é que tem muitas palavras que apareceram 2 vezes, né, no caso. Então, se a gente ver isso aqui, a gente não está fazendo essa checagem, a primeira que aparecer, aliás, a última que aparecer mais vezes vai ser ela. Então, vou dar um print aqui, vou utilizar fstrings, a palavra que apareceu mais vezes e aí aqui eu coloco palavra, e aqui eu vou colocar entre parênteses quantas vezes ela apareceu, no caso aqui, contagem X. Vamos executar para ver se está bonitinho. Eu cliquei no botão errado aqui. Vamos clicar em executar. Então, executar. Então, a palavra que apareceu mais vezes é Brasil 2x, certo? Então, por exemplo, se eu colocar... Vamos repetir o O aqui umas 2 vezes, para a gente ver que agora ele vai pegar o O como a palavra que apareceu mais vezes aqui nessa frase. Então, se a gente executar isso neste momento, a palavra que apareceu mais vezes é o O4x, certo? Então, funcionando perfeitamente um scriptzinho básico. Então, só para você entender, a funçãozinha split, ela divide uma string baseado no valor que você quiser. Por exemplo, neste momento aqui, nessa primeira função aqui, eu estou utilizando o espaço. Nessa segunda função, eu estou utilizando a vírgula. Então aqui, ó, se eu quiser modificar esse valor aqui para a lista 2, vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque esse for aqui foi projetado para essa primeira frase. Vamos ver o que vai acontecer na segunda. Provavelmente vai funcionar normal. Então vamos executar isso daqui. Entendeu? A palavra que apareceu mais vezes é nada 0x. Vamos ver por quê que aconteceu isso daqui. Aqui dentro, aqui, ó, esqueci de mudar aqui, ó, certo?
tem que funcionar, tem que continuar funcionando normal aqui. Então vamos lá, executar mais uma vez. Então a palavra que apareceu mais vezes é o Brasil é o país do futebol 1x. É claro, porque isso aqui foi projetado para checar palavras, né, no caso. Mas vamos voltar aqui, apagar isso daqui e isso daqui, e só para eu te mostrar essa segunda lista aqui, a gente pode utilizar o valor, dar um print no valor e fazer o que a gente quiser com o valor. Vamos executar isso aqui para você ver essa segunda lista aqui que a gente criou, só para te exemplificar aqui a funçãozinha split aqui, certo? Então aqui a gente tem o Brasil, a primeira frase, né, no caso, o Brasil é o país do futebol e o Brasil é penta. No caso aqui, ó, tem um problema, essa frase aqui, ó, segunda, tem um espaço no começo dela e ela tá começando com letra minúscula, certo? A gente pode resolver isso daqui falando o seguinte, por exemplo, print valor.strip para a gente remover o espaço, certo? E essa funçãozinha strip a gente falou em aulas passadas, ela remove o espaço do início e do fim da string. Então, se eu executar isso daqui, eu devo agora ver a minha frase sem aquele espaço, certo? Agora a gente não tem mais espaço no início e nem se tivesse espaço no fim, nem teria espaços no fim. Então, agora ela ficou mais ordenada. Eu quero também deixar esse O aqui maiúsculo. Então, a gente pode vir aqui e usar a funçãozinha .capitalize aqui no caso. E aí ele vai deixar o meu primeiro O ali em maiúsculo. Lembrando que tem várias dessas funçãozinhas que eu te falei que se você buscar no site do Python, você pode ler mais sobre tais funções aqui. Por exemplo, para isso eu teria essa função capitalize, ou eu teria a função upper, no caso aqui, só que a função upper deixaria todas as letras maiúsculas. Eu teria a funçãozinha title também, que a gente viu nos exemplos anteriores, e assim por diante. Então a funçãozinha split, ela faz isso, ela simplesmente divide uma string gerando uma lista, dependendo do valor que a gente mandar aqui para ela dividir a lista. No caso aqui eu estou mandando espaço e vírgula. Então vamos ver, a funçãozinha join aqui é o seguinte, ela é utilizada para juntar uma lista dentro de uma string, para transformar uma lista em uma string, certo? A frase correta seria essa. Por exemplo, se eu tenho uma lista aqui, eu vou colocar uma lista cheia de strings aqui. Por exemplo, a mesma frase, Brasil é penta. Isso é uma lista que está dentro de uma... aliás, isso é uma frase que está dentro de uma lista, por algum motivo aqui, certo? Eu poderia até ter feito do jeito que estava antes, certo? Poderia ter colocado string, o Brasil é penta. Daquele jeito que estava antes, aquela frase grande, não vou escrever ela completa aqui agora. Eu poderia gerar uma lista através dessa frase utilizando a função split, certo? Então, split... e aí um espaço aqui. Então eu teria basicamente o mesmo resultado que eu estava escrevendo manualmente ali. Se eu escrever isso daqui agora e executar esse código, você vai ver que eu tenho cada palavra dessa frase aqui numa lista, certo? Então o Brasil é penta. Se eu quiser formar uma lista, aliás, uma string dessa lista aqui, eu posso utilizando a funçãozinha join. Por exemplo, vou criar uma string 2 aqui no caso, e aqui eu vou colocar entre aspas qual caractere eu quero utilizar para juntar os elementos dessa lista aqui. Você lembra que agora essa lista contém estes elementos aqui, o Brasil é penta, cada um separado em um índice dessa lista, certo? Então agora eu quero juntar esses elementos, por exemplo, separados por vírgula. Ponto join, e aí aqui eu passo a minha lista, certo? Então aqui eu falo qual caractere eu quero que junta, ponto join, e aí aqui a minha lista aqui dentro aqui, certo? Então aqui se eu der um print na string 2, você vai ver que agora essa string 2 é essa lista juntada, com todos os elementos dessa lista juntados por essa vírgula aqui. Então vamos executar isso daqui. Então aqui agora você está vendo o vírgula Brasil, vírgula vírgula penta, certo? Se a gente quiser ver isso aqui sendo formado, a gente pode dar um print primeiro na string, certo? A primeira string que a gente criou, depois um print
na lista que a gente criou a partir daquela string e depois na lista 2 que a gente gerou a partir da lista gerada a partir da string, certo? Então vamos executar isso daqui. Então aqui, ó, a gente tem, ó, o Brasil é penta, a primeira frase que a gente gerou aqui, o Brasil é penta. E aqui a gente gerou uma lista baseada nos espaços dessa frase aqui, com a funçãozinha split, certo? Então, o, vírgula, Brasil, cada um no seu índice aqui, é penta. E depois a gente juntou esses elementos dessa lista que a gente criou aqui por uma vírgula. Por exemplo, o, vírgula, Brasil é penta. Eu coloquei a vírgula aqui só para você não confundir aqui com a primeira frase, mas eu poderia voltar essa frase exatamente como ela estava antes, utilizando o espaço aqui. Ó. Se eu executar isso aqui agora, você vê que ó, eu comecei com uma frase normal, aí eu dividi essa frase numa lista, baseado nos espaços daquela frase, e depois eu voltei essa frase ao normal do jeito que ela estava com os espaços, certo? Normalzinho aqui, beleza? Então, a funçãozinha join, a gente utiliza ela para juntar elementos de uma lista baseado em algum caractere que a gente queira aqui passar aqui, certo? Uma outra funçãozinha muito interessante aqui do Python, a gente até comentou em aulas anteriores dela, é a enumerate, certo? A função enumerate, ela enumera elementos de uma lista. Por exemplo, aliás, eu vou deixar isso aqui como estava e vamos parar aqui nessa lista aqui, essa segunda lista aqui, certo? Que a gente gerou aqui. Você lembra que quando a gente utilizou o laço while, a gente criava um contador, depois somava nesse contador, somava mais um nesse contador para a gente ter um final para o nosso laço while, certo? E a gente em alguns momentos até utilizou o contador como o índice de algumas strings. Aqui no for, a gente pode fazer o seguinte, for v1 como valor 1, vírgula, v2 como valor 2, in enumerate lista, certo? Aqui é o seguinte, ó, só para você já ir se acostumando aí, esse v1, vírgula, v2 aqui eu estou, entre aspas, desempacotando esse elemento aqui, certo? Você vai entender disso quando a gente for falar de desempacotamento. Porém, no momento, você só precisa entender que o V1 vai ter o valor do índice, certo? Então, aqui eu vou modificar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver, índice. E o V2 aqui tem o valor real da minha lista, certo? Então, nesse momento, se eu falar print índice, valor, a gente vai ver o índice, no momento que na verdade é um contador, ele está enumerando, a função enumerate está enumerando essa lista começando do zero. Então, vai coincidir com o índice da lista, certo? Se eu te mostrar isso aqui, ó, índice, valor, você vai ver o índice aqui na tela e o valor, certo? Então, aqui, ó, 0 é o índice 0 tem o valor O, o índice 1 tem o valor Brasil, o índice 2 tem o valor E e o índice 3 tem o valor penta, ponto, certo? Por exemplo, sabendo disso, eu poderia falar simplesmente assim, ó, lista, e aí aqui dentro de colchetes, o índice, certo? Porque aqui eu vou pegar a cada volta do meu laço aqui, eu vou pegar um índice dessa lista aqui. Então, isso aqui, ó, isto daqui, ó, é exatamente igual a isto daqui, certo? Então, se eu executar isso daqui agora, você vai ver que esse valor e esse valor são idênticos. Então, vamos executar isso daqui. Então, aqui, ó, você está vendo, ó, aqui a gente tem um índice e aí os dois valores, este valor aqui e este valor, são idênticos. Ó, 0, O, 1, Brasil, Brasil, 2, 3, penta, certo? Até aqui tudo bem, sem dificuldade, beleza? Só para você entender um pouquinho melhor, a função, uma lista, deixa eu criar uma lista qualquer aqui. Uma lista, ela pode conter outras listas, certo? Por exemplo, se eu criar uma lista aqui agora, e aqui dentro dessa lista eu falar que essa lista tem o valor 1, 2, vírgula, tá vendo que eu estou colocando outra lista dentro de uma lista? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, certo? Então aqui eu estou colocando só mais uma lista dentro de outra lista, mas eu poderia continuar fazendo isso o quanto eu quiser, certo? Então, 1, 2, 3, 4.
Eu vou colocar mais um aqui, só para a gente exemplificar. 5, 6. Então, você está vendo que essa lista aqui, ó, ela tem 1, 2, 3 elementos, certo? O índice 0, aqui no caso, o índice 1 e o índice 2, certo? Se a gente dá um for nessa lista aqui, ó, for v in lista, print, v, a gente vai ver cada um desses elementos aqui na tela. Se eu executar isso daqui agora, a gente vê lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Nada demais aqui. A gente está vendo que tem outra lista dentro dessa lista. Se eu quisesse, por exemplo, acessar cada índice 0 aqui, ó, desses elementos aqui, ó, eu posso vir aqui no meu valor e falar que eu quero acessar o índice 0. E aí eu vou acessar essa coluna aqui, ó. Porque como essa lista também é uma lista, então ela tem o índice 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, certo? Por exemplo, eu posso te mostrar o índice 0 e o índice 1 dos valores da minha lista, que também são listas, certo? Então, vamos executar isso aqui, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tela aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Porque a cada iteração do meu laço, eu estou pegando o índice 0 e o índice 1 de uma lista que está dentro do valor aqui, no caso da minha lista, certo? Sabendo disso, só para te exemplificar o que a função enumerate faz, você viu aqui como é que essa lista aqui está, certo? A única diferença disso aqui que eu vou te mostrar com a função enumerate é que a função enumerate ela retorna tuplas, e a gente vai ver tuplas posteriormente. E aqui a gente está fazendo a mesmíssima coisa, porém com listas, certo? Suponhamos que eu queira falar assim, ó, 0, 1, 2, certo? Eu estou criando índice, eu estou enumerando isso daqui, certo? A função enumerate faz isso automaticamente. E aqui eu vou colocar Luiz, João, e aqui embaixo, Maria, certo? Aqui, ó, eu posso pegar o índice, certo? E o valor na minha lista. Então, aqui, ó, se eu der um print índice, vírgula, valor, eu estou pegando, nessa variável, eu estou pegando esta coluna aqui, e nesta outra variável aqui, eu estou pegando esta coluna. Então, aqui, ó, eu vou até mudar para índice e nome, certo? Que você vai ver um índice e um nome. Isso aqui que eu estou fazendo é exatamente o que a função enumerate faz automaticamente para você. Porém, a função enumerate utiliza tuplas, certo? Aqui a gente está fazendo com listas. Então, vamos executar isso daqui. Então, aqui, ó, se você olhar, ó, é a mesma coisa que a função enumerate faz, ó, 0, 1, 2, certo? E aqui eu estou desempacotando essa lista que está aqui dentro da minha outra lista aqui. Então, é isso que a função enumerate faz e simplifica muito a vida da gente aí quando a gente está trabalhando com listas. Porque, por exemplo, se eu tivesse essa mesma lista aqui, ó, desse mesmo jeito, e voltasse ela para o jeito original dela, aliás, a gente não tinha essa lista aqui original, né? Vou só apagar os índices e vou deixar só os valores aqui dentro. E voltar ela aqui, ó. Deixar ela desse jeito aqui, ó. Eu posso vir aqui, continuar do mesmo jeito que está a minha função aqui, e só aqui, ó, na minha lista, eu falo enumerate. E executo assim. E aí eu continuo tendo a mesmíssima lista com o mesmo valor, a mesma coisa, certo? Então, ó, 0, Luiz, 1, João, 2, Maria, certo? Então, vamos fechar isso daqui. E ver, então, isso daqui, ó, que a gente está fazendo aqui, ó, é um desempacotamento desses valores aqui. A gente vai ver posteriormente nas próximas aulas como a gente faz, como a gente trabalha com esse desempacotamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples aqui, que você poderia utilizar para desempacotar. Não vou me aprofundar nisso aqui, mas só para, se você quiser testar aí, nesse momento, você pode falar assim, ó, N1, N2, isso aqui são variáveis, certo? Eu estou separando variáveis por vírgula. N1, N2, N3. Eu sei que essa lista aqui tem 3 valores, certo? Então, ela tem o índice 0, índice 1 e índice 2. Aqui eu poderia falar, por exemplo, N1, N2, N3 igual a lista, certo? Então, aqui, ó, se eu acessar, por exemplo, o N2, aliás, echo não, né? Print N2, aqui no caso, a gente vai ver o João na tela, certo? A gente tem uma variável que obteve o valor da lista, isso, por desempacotamento aqui no caso, certo? Então, vamos aqui executar isso tudo aqui e você vai ver João
aqui na tela. Então, olha só, aqui a gente tem uma variável, N1, que tem o valor Luiz, N2 que tem o valor João, N3 que tem o valor Maria, e aqui a gente está exibindo aqui a variável N2, que no caso é o João, certo? Isso aqui é um desempacotamento de lista aqui no caso, certo? É só para te exemplificar o que a gente fez no for, para você não ficar muito perdido aí. O que aconteceu, por que tinha aquela vírgula ali no for que eu não tinha te mostrado antes, certo? Mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre desempacotamento de variáveis aqui no Python, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula assim. Na próxima aula a gente se vê. Um abraço.